Olá, pessoal. Então, vamos iniciar o nosso terceiro bloco de atividades. E nesse bloco a gente vai falar sobre plantas de interesse econômico com os mais diversos usos. Então, no nosso bloco anterior, a gente falou um pouco sobre as plantas historicamente e economicamente importantes, né? Então, plantas que tiveram aí uma importância histórica na nossa economia e que continuam sendo muito importantes até os dias de hoje. E também plantas, né? O nosso outro foco no bloco anterior foram as plantas relacionadas à nossa alimentação. Então, plantas que estão diretamente relacionadas com o consumo humano para alimento. Então, nesse bloco, a gente vai ter uma visão mais ampla sobre os usos das plantas, né? E a relação delas com a economia. Então, a gente vai falar um pouco de tudo. Então, desde plantas relacionadas a plantas medicinais, a produção de látex e borracha. Então, matéria-prima, né? As plantas sendo matéria-prima para vários outros usos, certo? Então, o nosso título da aula é Plantas de Interesse Econômico, Diferentes Usos. Então, como vocês devem imaginar, esse assunto é extremamente amplo, é muito amplo. Então, é difícil da gente conseguir abordar tudo, né? Então, porque, por exemplo, só para a gente ter um exemplo aqui dessa lista que eu apresentei para vocês na nossa primeira aula de introdução à botânica econômica. Então, aqui essa lista é algumas das formas de utilização das plantas pela humanidade, né? Então, desde o alimento, que a gente já falou, acabamos já falando um pouco também sobre essa importância têxtil, quando a gente falou do algodão, que é uma planta que tem essa importância histórica, econômica também. Mas temos aí todo esse monte de outras coisas, né, dentro dessa lista para a gente abordar. Então, fica difícil da gente conseguir falar sobre todos esses assuntos, porque cada um deles é um universo, tem muitas coisas, né, para a gente conversar sobre cada um deles. Então, eu escolhi alguns para a gente falar um pouco, e mesmo assim, não tem como a gente falar tudo, né? Então, é só o principal mesmo, e principalmente para instigar vocês, né, de acordo com o interesse de vocês buscar mais fontes e de se informar melhor sobre cada um desses assuntos. É uma forma mesmo da gente introduzir, é uma introdução, né, nesses assuntos. Então, o que a gente vai abordar aqui vai ser plantas medicinais, plantas, o interesse madeireiro, né, a utilização da madeira, as madeiras úteis, que a gente chama. Também um pouco sobre plantas ornamentais. Os condimentos vão acabar entrando aqui no mesmo assunto das plantas medicinais. Látex e borracha, óleos e gorduras e ceras, esses aqui dentro de um mesmo assunto. E também produção de celulose e papel. Então, esses vai ser os subtemas da nossa aula de hoje, ok? Então, a gente começa, né, nosso primeiro assunto vão ser as plantas medicinais. Então, o que a gente entende por uma planta medicinal? Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela define, né, o que a gente chama de planta medicinal como todo e qualquer vegetal que possui em um ou mais órgãos substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou sejam precursores de fármacos semissintéticos. Então, a gente está falando de qualquer parte da planta que possa ser utilizada diretamente, né, que tenha uma aplicação direta com fins terapêuticos, ou que seja isolado algum composto dessa planta para a produção de um medicamento posteriormente. Isso é a definição da OMS. Então, o uso das plantas como remédios é muito antigo, ele acompanha o desenvolvimento da humanidade, né? Então, mesmo muito antes da gente cultivar plantas, né, como a gente estudou a origem da agricultura e todas essas outras consequências a partir disso, né, do desenvolvimento da nossa sociedade como a gente vê hoje, é muito mais antigo a gente utilizar as plantas com fins terapêuticos, como remédio, né? Então, isso aconteceu mais ou menos ao mesmo tempo que o homem começou a utilizar as plantas como alimento. Então, dessa forma, ele ia experimentando, conforme muitas vezes o que se acredita, né? Observando o que os animais se alimentavam também, né? O que podia comer, o que não podia.
Então, em alguns momentos elas faziam bem, em outros momentos elas faziam mal, e dessa forma eles também identificam as plantas tóxicas. E isso vem sendo feito, então, desde o princípio, né? E ao longo desse tempo, né, ao longo do nosso desenvolvimento como civilização, como sociedade, essas relações vieram mudando um pouco, mas a gente sempre teve uma relação muito forte, então, com as plantas medicinais. Essas plantas, né, elas têm algum fim terapêutico ou, inclusive, podem ser tóxicas em função de apresentarem o que a gente chama de princípio ativo ou princípios ativos, que são as substâncias produzidas por essa planta e acumulada nos seus órgãos, que pode ser em todos os órgãos ou em algum órgão específico, e que vão apresentar algum efeito terapêutico ou tóxico, né? Então, isso vai depender da planta e também da dose que é utilizada. Então, cada planta, né, que é utilizada como planta medicinal, ela vai apresentar uma combinação desses metabólitos, desses princípios, que podem atuar de forma isolada ou de uma forma conjunta. Então, por isso, muitas vezes, uma planta medicinal que tem, por exemplo, uma função de ser digestiva, ela também vai ter outras funções, né? Então, porque essa planta, na verdade, é uma combinação desses metabólitos, certo? E é diferente da gente tomar um remédio. Quando vai tomar um remédio para dor de cabeça, o que a gente tem ali naquele remédio é um princípio ativo isolado. Quando a gente toma um chá de uma planta que pode auxiliar na dor de cabeça, ela tem outros princípios ativos ali que podem estar agindo de formas diferentes de acordo com a enfermidade, de acordo com a necessidade. Então, isso é uma coisa importante para a gente pontuar, que quando a gente está utilizando uma planta medicinal, a gente está utilizando várias coisas ao mesmo tempo e não uma só, como um princípio isolado de um remédio. Então, esses princípios ativos nas plantas, eles são metabólitos que a função na planta geralmente está relacionada com defesa contra predadores. São metabólitos, substâncias produzidas no que a gente chama, né, de uma rota metabólica, que é o metabolismo secundário, que são substâncias que a planta produz para se defender e que é muito particular de alguns grupos de plantas. Então, vai ter uma certa família de plantas que produz diversos tipos de metabólitos, mas que não é produzida por nenhuma outra família, ou é exclusividade de uma espécie, ou de um gênero, e assim por diante. Então, isso a gente nota até nos aromas das plantas, muitas vezes, né? Então, como a gente viu aí em alguns vídeos que já tem disponíveis para vocês, por exemplo, né? O cheiro do manjericão é um cheiro muito característico, é um aroma muito característico, ele é do gênero do manjericão. Então, é porque ele produz substâncias aromáticas exclusivas daquele gênero, que nenhum outro gênero de planta tem, ou não exatamente naquela combinação. Então, seria mais ou menos nesse sentido. O metabolismo secundário, eles são substâncias que melhoram a sobrevivência daquela planta, porém não são imprescindíveis para a sobrevivência dela, que seria o metabolismo primário, que é fazer fotossíntese, absorver água, distribuir os nutrientes orgânicos e minerais pela seiva e assim por diante, certo? Só para fazer essa distinção. Então, esses metabólitos secundários, que vão ser uma classe, né? Tem várias classes e várias funções, tanto para as plantas quanto para a gente. Alguns exemplos aqui, os terpenos, os alcaloides, os flavonoides. Só para trazer um exemplo aqui para vocês. A cafeína é um alcaloide, tá? Então, e assim, vários outros princípios que têm função de bactericida ou até alucinógeno. Então, isso varia muito conforme o tipo de componente, que na planta a função é diferente. Nas plantas, elas estão relacionadas com funções de defesa. Para a gente, então, esses princípios ativos vão ter diversos tipos de funções que podem ser terapêuticas ou podem ser tóxicas. Então, ao longo do tempo, o que a gente vem fazendo na ciência para entender o poder das plantas medicinais é isolar, tentar entender qual que é o princípio ativo que está fazendo aquele efeito do saber popular. Então, uma determinada planta que é boa para dor de barriga. O que tem naquela planta que auxilia a dor de barriga?
Então, tentar saber o que ela produz, o que ela acumula nas suas folhas, no seu caule, nas suas flores, na sua casca de uma árvore, por exemplo. Quais que são os princípios ativos e como que eles agem, certo? Então, dessa forma, a gente descobriu vários tipos de remédio, né, que são utilizadas hoje pela indústria farmacêutica. Então, por muito tempo, as plantas medicinais eram sinônimo de remédio, era o único tipo de remédio disponível. Ao longo do tempo, né, a gente acabou, então, elas acabaram ficando meio de lado em função do desenvolvimento da indústria farmacêutica, em que se isola os componentes que foram ao longo do tempo descobertos em plantas, em fungos, né? E para que a gente tome só aquele princípio ativo, né, para determinada coisa. Porque quando a gente usa a planta medicinal, como eu falei antes, a gente está ingerindo várias substâncias e não uma só. Então, nem sempre isso é tão eficiente, né? E quando a gente está isolando um princípio ativo para tomar na forma de um remédio, ele tem ali uma quantidade, às vezes, mais alta do que o que a planta ia oferecer, o efeito vai ser mais imediato, mais rápido, o tratamento mais curto. Então, tem uma série de coisas, né, que fez com que a gente acabasse substituindo por completo o uso direto das plantas medicinais pelos medicamentos, né, isolados. Então, a gente tem aí vários que são cópias de princípios ativos das plantas, outros que são isolados a partir dessas plantas ou sintetizados, que seriam os sintéticos. Então, ambas as formas de utilização, né, de remédios são muito importantes, né? E é importante lembrar que muitos dos princípios ativos que a gente usa hoje como medicamentos foram isolados a partir de plantas medicinais ou de fungos também. Bom, então nesse sentido, né, sem tirar de forma nenhuma a importância da indústria, mas como aqui o nosso foco é falar das plantas medicinais, né, é importante a gente lembrar que ela é uma forma da gente ter muitas vezes algumas soluções simples, né? E são remédios também importantes, sem a necessidade de comprar um medicamento que muitas vezes vai custar caro e etc. Então, pensando em saúde pública, a utilização de plantas medicinais é muito interessante. Então, em função disso, foi criado em 2006 um programa, né, nacional de plantas medicinais e fitoterápicos, uma política pública do SUS, em que se incentiva a utilização dessas plantas, né, nas unidades básicas de saúde, de atendimento da família, que os profissionais, né, que atendem as pessoas façam, né, a indicação dessas plantas também como forma medicinal. Muitas vezes, inclusive, aí faz parte desse programa uma série de coisas, inclusive de desenvolver hortas comunitárias para a produção dessas plantas, para melhorar o acesso, enfim, tem uma série de coisas envolvidas, né? É um programa, uma política pública. Então, faz parte dessa política uma lista de plantas com uso autorizado e incentivado pelo SUS. Essa lista aí foi atualizada, a última atualização que tem dela é de 2009. Então, são 71 plantas e todas elas têm comprovação científica da sua utilização. Então, já foi publicado muitos artigos mostrando que aquelas plantas são eficientes para determinados usos, né, para determinadas terapias, e também formas de uso e os efeitos, tanto os efeitos como bons quanto os colaterais. Então, e esse programa, né, e é importante a gente salientar isso também, que quando a gente faz um uso de plantas medicinais, ele também é um resgate histórico e cultural, né, dos saberes populares que vem se perdendo ao longo do tempo, que são muito importantes, né, quando a gente pensa culturalmente, né, nesses saberes. E que foi a partir deles e é a partir deles que se busca a cura para muitas doenças, né, na ciência. Então, a gente vai muitas vezes atrás desses saberes ancestrais, desses saberes populares, e aplica eles e busca entender por que funciona, o que tem lá que pode ser útil para, às vezes, outras enfermidades, né? Então, é muito importante esse resgate e esse caminhar junto, né? Quando a gente pensa em economia, a produção de ervas, né, medicinais, o cultivo, o beneficiamento delas para entregar, por exemplo, para pessoas, né, utilizar, assim como
o extrativismo dessas plantas, né, na forma aí de raizeiros e coletores que conhecem, que têm aquele saber, que sabem identificar a planta e vão buscar na natureza quais são essas plantas que podem ser coletadas para ser utilizadas, tudo isso representa uma fonte de renda para essas pessoas. Então, quando a gente pensa economicamente, ela também pode ter uma importância bem significativa, principalmente aí na produção, quando a gente fala de famílias, né, da agricultura familiar, da produção em pequena escala, bem diversa, de vários tipos de plantas, que pode, então, fazer a base para esse programa, essa política pública. Então, a gente tem aí uma lista grande, né, como eu falei, são 71 plantas. Aqui eu trouxe só alguns exemplos, só para exemplificar mesmo. A lista vai estar anexada no material de vocês para consulta, para quem quiser ver mais. Mas algumas dessas plantas são comuns e bem conhecidas não só pelas propriedades medicinais, mas para utilização como condimentos e temperos, como, por exemplo, o alho, né? Frutas, como o abacaxi, a goiaba, a pitanga, tá? Outros temperos, como a cúrcuma, o gengibre. Então, tem uma série de plantas aí que têm poderes medicinais comprovados e que a gente não usa necessariamente para isso. Tem uma série, nessa lista são plantas, né, de diversas origens, cultivadas ou nativas. Aqui alguns exemplos de plantas nativas que fazem parte dessa lista. A copaíba, a carqueja, o açapeixe, que muitas vezes a gente acha que é só um mato, mas na verdade é uma planta que tem propriedades medicinais comprovadas cientificamente. O ipê roxo, o maracujá, mulungu, andiroba. Então, tem uma série aí de plantas que são fáceis, né? Que a gente está em contato no nosso dia a dia, que a gente não imagina que tenha propriedades medicinais. Então, faz parte também dessa política pública essa questão de divulgação desses saberes, né? Na forma de produção de cartilhas, por exemplo, que eu também vou disponibilizar para vocês alguns desses materiais que eu encontrei. Então, tem uma diferença, né, entre utilizar a planta medicinal e utilizar um fitoterápico. Então, são coisas parecidas, mas um pouco diferentes. Então, os medicamentos fitoterápicos, eles são uma forma de remédio e não de utilização da planta na forma de um chá, por exemplo, né, ou de um emplastro. É um remédio produzido a partir do princípio ativo de uma planta. Então, ela é esse princípio ativo extraído, isolado para a produção de um medicamento. Então, esses fitoterápicos, eles são regulados, né, pela Anvisa, a produção desses fitoterápicos e fiscalizados. Então, tem uma série de regras que tem que cumprir, de segurança, de eficácia. Então, tem uma série de normas que são parecidas com as normas, né, de um medicamento comum, sintético e não só o fitoterápico, né? Então, segue mais ou menos os mesmos padrões que é regulamentado pela Anvisa. E é muito importante a gente sempre ter em mente que utilização de planta medicinal e fitoterápico não é só porque é natural que pode tomar o quanto quiser que não vai fazer mal. Não é bem assim. Então, uma planta medicinal ela pode intoxicar também, ela pode fazer muito mal, ela pode sobrecarregar o fígado, tem uma série de questões que pode acontecer. Então, é muito importante que a gente saiba que a diferença entre remédio e veneno é a dose, né? Que plantas medicinais, mesmo sendo naturais, podem ser muito perigosas. Então, essa questão realmente do resgate do saber é muito importante. A gente pode usar, mas a gente tem que usar com muita sabedoria e respeito, né? De que sim, elas podem ser muito perigosas. Então, a gente tem que estar ciente desse poder. Tem mais alguns vídeos sobre essa parte de medicamentos e fitoterapia e medicamentos fitoterápicos que eu estou incluindo aí no material para vocês. Então, acaba entrando, quando a gente pensa, né, na produção, vamos imaginar aí o cultivo, né, das plantas medicinais, as plantas condimentares acabam entrando nessa roda também. Porque muitas plantas condimentares são também medicinais, né? Então, elas acabam tendo algumas coisas parecidas. Mas quando a gente fala em condimentos, a gente está falando em temperos, né? São ervas, são especiarias, né? Que são utilizadas para dar um sabor especial ao nosso alimento. Mas que
elas acabam levando também, muitas vezes, as suas propriedades medicinais. Então, a gente tem aí dentro desses condimentos 2 tipos, basicamente. As ervas, que seriam, então, quando a gente usa as folhas, né, os caules. Então, por exemplo, o manjericão, o alecrim. E as especiarias são temperos mais fortes e que geralmente está relacionada com alguma outra parte da planta, uma semente, uma casca, né? Então vai ser aí dentro das especiarias vai entrar as pimentas, como a pimenta preta, né? Piper nigrum, que é então um condimento bem forte, cascas como a canela, raízes mais fortes como o gengibre, a cúrcuma. Então, as ervas teriam um sabor um pouco mais leve e estão relacionadas até com a parte da planta que é produzida, que são geralmente as folhas, e as especiarias, então, são um pouco mais marcantes. Então, essas plantas condimentares, especialmente as especiarias, elas tiveram uma importância muito grande na economia histórica mundial. Foram elas que incentivaram as grandes navegações, foi em função disso. Por muito tempo, elas eram equivalentes a dinheiro na Europa. Então, eram muito caras e faziam toda uma movimentação econômica muito grande, né? Então, isso fez com que, por exemplo, tivesse toda essa grande vontade. A maior parte dessas especiarias, né, não tinha lá na Europa, eram do Oriente. Então, isso motivou aí uma série de incursões dos europeus, né? Foi o que fez com que descobrissem as Américas, né? Foi indo atrás das especiarias. Então, tem uma série de questões aí muito importantes, historicamente, relacionadas a essas plantas, no nosso imaginário, na nossa história mesmo, né? Então, e até hoje elas têm, não uma importância tão grande econômica, mas continua sendo um produto muito utilizado, né? Então, ela tem aí um caráter econômico bem significativo. Tem aí algumas famílias que têm uma importância maior, essas 3 aqui especialmente relacionadas às ervas, né? Que, como eu falei antes, esses princípios ativos que dão sabor, ou que muitas vezes aí tem um princípio medicinal também, eles estão relacionados com o metabolismo secundário dessas plantas. Então, ele é produzido por algumas famílias, alguns gêneros e assim por diante. Então, tem algumas famílias que vai ter uma quantidade maior de plantas condimentares e plantas medicinais, como a família Lamiaceae, Apiaceae e Asteraceae. Então, a família Lamiaceae é a família do manjericão, do alecrim, a Apiaceae é a família do coentro, tá? Só para citar alguns exemplos. Então, algumas dessas espécies utilizadas como plantas condimentares. O alho, que eu já citei como uma planta medicinal, as pimentas, salsa, coentro, o louro, o manjericão. Aí, como já pensando em especiarias, o cravo da Índia, que era justamente uma das que movimentou aí as grandes navegações, a canela, a cúrcuma, dentre aí várias outras, né? Pimenta preta, dentre outras. Então, a produção, né, de plantas condimentares, ela é grande, ainda tem um mercado consumidor forte, e isso vai se dar tanto nela fresca, mas principalmente dela já seca, né, na forma de um tempero mesmo. E ela é utilizada não só diretamente, mas também na indústria, né, na utilização pela própria indústria para a produção de outros tipos de alimento. Então, é um mercado que sempre tem consumidores. Então, dessa primeira parte, né, que é uma introdução, na verdade, do assunto, vai ter mais material aí para vocês assistirem sobre isso, sobre as plantas medicinais e condimentares, então algumas coisas de leitura e mais alguns vídeos sobre esse assunto para a gente introduzir, né, a importância das plantas medicinais para a nossa sociedade.